Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz de Cristo Jesus seja com cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos ao canal Degustação Teológica. Hoje o assunto é um assunto bem assim prático, porque apesar de esse canal ele estar voltado para tratar mais sobre questões teológicas, claro, questões pastorais, questões ligadas a alguma área, né, da disciplina teológica, esse canal também fala sobre coisas cotidianas, sobre sociedade, cultura, religiões, até mesmo política em algumas vezes, mas sempre mostrando aqui um viés da cosmovisão cristã evangélica, tá bom? Nosso canal aqui, lembrando você que está assistindo a gente, que chegou pela primeira vez, tem um viés conservador, tá? Histórico, ortodoxo, porém não fundamentalista radical. Nós não somos radicais, embora alguns nos chamam de fundamentalistas assim mesmo. Paciência. Mas uma coisa é certa, nós não somos liberais, muito menos progressistas. Graças a Deus, Pai. Amém, queridos? Bom, e hoje o assunto aqui é muito interessante, porque eu quero falar sobre uma igreja viva, uma igreja animada, uma igreja ativa. Não vou ficar trabalhando questões da teologia em si, porém, isso também é fazer teologia. A partir do momento que você pensa em igreja, que você pensa uma igreja viva, uma igreja ativa, uma igreja que se envolve, né, envolvente. Então, de certa forma, sim, né, nós passamos aí pelo campo ligado à nossa fé, ligado à nossa teologia, sim, porque faz parte, igreja faz parte desse grande projeto de Deus, é um grande projeto de Deus, tá certo? Bom, então eu vou chamar aqui a abertura do canal, e em seguida eu já começo a falar com você, um vídeo bem curto hoje, mas tenho certeza que vai fazer você pensar bastante, como você já tem pensado através de outros vídeos, não só desse canal, tenho certeza de muitos outros. Bora lá para a abertura do nosso canal aqui. Bom, pessoal, deixa eu só me apresentar. Eu sou o Davi Domenicali, sou pastor na Igreja Batista Fraternidade aqui em Caieiras, São Paulo. Também eu sou teólogo de formação, tá? E procuro aqui trabalhar com esse canal aqui, oferecendo algumas degustações teológicas, onde você depois, obviamente, tem que se aprofundar nos temas propostos aqui, tá? Nós não temos a última palavra, não somos donos da razão, mas com esse canal a gente tem a pretensão de contribuir um pouco mais com a tua reflexão, né, cristã, e também agregar um pouco de conhecimento a você, beleza? Bom, eu peço que você se inscreva nesse canal, é muito importante você estar inscrito, e é importante também que você dê um joinha, dá um like no nosso vídeo, e compartilha com alguém. Assim você faz com que o nosso canal ele tenha mais relevância aí no YouTube, tá bom? E eu quero desde já agradecer a todos os inscritos, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá. Eu quero ser bem breve, bem prático, tá bom? Objetivo no que eu vou falar. Quando a gente pensa numa igreja viva, o que é que a gente pensa? Falando de igreja, corpo de Cristo, eu quero pensar aqui agora a igreja como igreja local. Porque a gente tem igreja, mas a igreja pode ser vista no sentido igreja, corpo místico de Cristo, no âmbito universal, que é a igreja de Cristo no mundo, na terra, tá? Mas eu quero falar hoje especificamente sobre igreja local, corpo de Cristo em uma região, né? Parte da igreja de Cristo que está inserida numa região, num local, né? Pode ser no meu bairro aqui, no seu bairro aí, você que está assistindo, enfim. Bom, em primeiro lugar, pessoal, vamos colocar aqui que a igreja viva, o que ela faz? Primeira coisa, a igreja viva, ela tem uma doutrina ortodoxa, tá? Então, assim, há uma seriedade na pregação da palavra, há uma busca por ensino bíblico coerente, tá? Sólido, tá bom? Fugindo aí de teologias liberais ou progressistas, seja elas quais forem, tá? Então, manter-se numa doutrina, na sã doutrina, mais ortodoxa, né? O possível,
é o primeiro passo para uma igreja sadia, uma igreja viva, tá? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, disse Paulo lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Ok? Então que a gente possa ter a nossa fé alicerçada na palavra de Deus. Beleza? Segundo ponto, uma igreja que, lógico, preza pela palavra, vai aprender também pela palavra que um cristão não vive sem oração. Então é importante que todos os membros da igreja, sem exceção, tenham momentos de oração, de orações, na sua casa, com sua família, tá bom? E você esteja sempre em oração, buscando a presença de Deus, intercedendo pelos santos. Se alguém da Igreja Batista Fraternidade estiver assistindo, não esqueçam de orar por mim nas suas orações, eu preciso, tá? Não existe super pastor, super herói, né? Não só eu, a equipe de obreiros toda a equipe de obreiro precisa da intercessão da igreja, e a igreja precisa da intercessão também, uns dos outros, um membro precisa da intercessão do outro, tá? Então que a gente possa orar uns pelos outros, é importante, tá bom? Bom, então a igreja, ela tem doutrina, ela tem uma palavra sadia, né? E ela também tem, ela tem uma vida de oração, ok? Bom, uma igreja viva é aberta também ao agir do Espírito, né? O Espírito Santo que fala através de nós, nos direciona, nos impulsiona, o Espírito de Deus, né? Que habita em nós. Então o Espírito Santo trabalha através das nossas vidas, que a gente possa estar sensíveis a esse agir do Espírito Santo que quer nos usar. Então esse é o terceiro ponto fundamental, e a palavra de Deus que nos ensina isso, tá? Então, queridos, que a gente não fique preso a um tradicionalismo cego, engessado, tá? Mas que a gente possa manter aí um aspecto conservador, sim, mas aberto, né? A ação do Espírito para uma leitura de um mundo novo, de um mundo diferente que está aí, e que a gente possa, então, pensar e repensar nossa metodologia de trabalho, nossa forma de evangelizar, nossa forma de pregar, nossa forma de fazer culto, que a palavra tem doutrina, é fiel. A vida de oração é certa, tá? Para uma igreja viva. Agora, a ação do Espírito, né? Estamos abertos à ação do Espírito. E que possamos, pelo Espírito, entender também estas coisas. Que o mundo muda, a linguagem muda. Automaticamente, é necessário também a gente pensar na metodologia da igreja. Tá? Então que a gente possa pensar, aí estamos na era digital, estamos vivendo um outro mundo, com menos tempo, a correria das pessoas, principalmente nas cidades, nos centros urbanos. Então a gente tem que pensar horário de culto, a gente tem que pensar formas de trabalho, para que nosso trabalho seja eficiente com as ferramentas que temos, buscando a melhor conexão possível com aqueles que nos ouvem, com os membros e não membros, ok? Bom, outro ponto, uma igreja ativa. Uma igreja ativa busca, lógico, ela precisa se estruturar primeiro, obviamente, mas ela precisa ter uma conexão com a comunidade que está ao entorno, né? O prédio da igreja, irmãos, ele serve não só para culto, mas serve também, por exemplo, né, para época de frio, fazer a arrecadação, né, de agasalho, né, deixar à disposição o prédio para isso, né? A igreja, ela pode usar o prédio, por exemplo, tá? Para épocas de fazer acolhimento de alimentação, né? Aliás, a igreja tem que pensar sempre num trabalho social, essa parte é importante, para que aonde a gente está, se tiver necessidade, né, ou as pessoas ao nosso entorno tiverem necessidades, a gente possa suprir essas necessidades. Bom, aí tem outros projetos que a gente pode pensar na igreja local, né? A gente pode pensar na igreja local como algum trabalho para a terceira idade, né? Fora de culto, né? Para a gente fazer ali uma dinâmica, um trabalho de saúde, talvez um professor de educação física para a terceira idade, levando o espaço do templo para pessoas que querem fazer o cuidado da saúde de idade avançada, né? Idosos que precisam cuidar da saúde, às vezes um exercício de alongamento, né? Com um profissional que seja voluntário e esteja à disposição para servir nessa área. Sim, a igreja ela passa a ser vista como uma igreja que prega sim a palavra de Deus, fala do essencial que é a vida eterna com Cristo, mas é uma igreja também acolhedora, uma igreja também que está à disposição para servir também as pessoas que estão ao seu entorno, né? Aí a gente pode dar aula de inglês, a gente pode dar aula, pelo menos um curso básico de inglês, né? Quantas pessoas às vezes não podem pagar um curso para os seus filhos, e às vezes está passando uma fase difícil, de repente a igreja oferece um curso básico de inglês, pode ser uma opção, né? Uma opção até de dar uma Bíblia em inglês para essas pessoas treinarem. A gente vai ver, por exemplo, na Alemanha, né? Lá no século XVI, na Reforma Protestante, muitas pessoas aprenderam a ler, que não sabiam ler, e foram alfabetizadas no alemão a partir da ação de Lutero e da Reforma Alemã, né? A partir da Bíblia, né? Imagina você ser alfabetizado com a Bíblia, não é verdade? Muito parecido fez também John Wesley na Inglaterra, anos antes, né? No século XVIII,
na Inglaterra, o John Wesley e a equipe de trabalho da igreja que estava nascendo, depois se tornou a igreja metodista, ao inserir lá a escola dominical, que na época ensinava matemática, língua inglesa e outras coisas, usou muito a Bíblia também para ensinar pessoas a ler e escrever a língua inglesa, tá? Então, você vê, isso ajudou muita gente, inclusive, a conhecer de perto Jesus, através disso. Então, a igreja, ela passa a ter também uma relevância, né? Aulas de reforço de matemática, aulas de reforço de português. Cara, a gente pode pensar mil coisas no prédio da igreja, só que para isso a gente vai precisar do quê? Voluntários. Às vezes tem um prédio, o que falta é gente, né? E que Deus possa enviar pessoas para esse tipo de trabalho, que é uma missão urbana também. É você ajudar também as pessoas em outros aspectos, né? Em aspectos diversos, nas suas necessidades ao entorno da igreja. Que a gente possa ser uma igreja relevante aonde a gente está. É uma igreja viva, uma igreja que está ali mostrando para as pessoas, a gente veio aqui para somar, para abençoar, para fazer a diferença, porque nós somos filhos de Deus, tá bom? Bom, é isso. Isso aí são alguns projetos, algumas ideias, né, que a gente pode pensar em igreja, tá certo? Agora, essa é a parte, tudo que eu estou falando aqui contribui para uma igreja viva, uma igreja relevante, uma igreja ativa, tá bom? Agora, pessoal, tem outra coisa que é muito importante, aquilo que eu faço na igreja. É óbvio que existem vocações que, ao passar do tempo, essas vocações, elas vão ficando claras, tá? Algumas pessoas têm a vocação para cantar mesmo, para louvar, né? Outras têm a vocação para pregar, outros pregam, mas tem uma vocação pastoral, porque eu costumo dizer, nem todo mundo que prega é pastor, né? Mas todo pastor precisa aprender a pregar, porque o ofício maior do pastor é ensinar a palavra de Deus. Então, é aconselhar, é cuidar do rebanho, mas é pregar a palavra de Deus também. Então, assim, as vocações, elas vão se consolidando. Corpo diaconal, pessoas são vocacionadas ao diaconato, a servir, fazer a recepção das pessoas, a manutenção da igreja, um corpo diaconal robusto, né? Mulheres que servem também de várias formas, equipe de limpeza, uma igreja forte, né? O diaconato forte é uma igreja bem cuidada, uma igreja que tenha toda a necessidade suprida, tá bom? E isso é importante para uma igreja local, tá? Então, que Deus abençoe aí pastores, pregadores, né, os seminaristas, que Deus abençoe o corpo diaconal, amém? Que Deus abençoe a todos. E aí a gente tem outros departamentos que fortalecem, né? Nós temos aí o jovem, o grupo de jovens que são importantes para a igreja, aí tem o líder de jovem que promove a união desses jovens e o trabalho deles, né? A gente vai ter as mulheres, que nossa, é muito forte nas igrejas, né? O grupo de mulheres, e a gente tem a liderança estabelecida que vai cuidar do grupo de mulheres e ajudar as mulheres a se unirem, se fortalecerem cada vez mais e aprenderem a servir, né? A gente tem aí, então, o pessoal, o grupo de homens, que também trabalha nesse mesmo propósito, o grupo de crianças, né? A nossa aqui é a IBF Kids, né? Os infantis, o Ministério Infantil da Batista Fraternidade, onde as crianças estão aprendendo a palavra de Deus na linguagem delas, linguagem infantil, e a gente tem uma equipe, a liderança e a sua equipe que trabalha, a equipe de professoras que trabalham para isso, e é muito importante, né? Às vezes dá trabalho, mas é fundamental, né? O esforço, a dedicação de cada irmão, de cada irmã em sua área, ajuda muito no crescimento e no desenvolvimento da igreja, isso é importante. Uma igreja viva é assim, ela tem todos esses espaços, vamos dizer assim, né, de suas lideranças, que ajudam, né, a consolidar uma igreja com uma visão só, trabalhando para a unidade e para chegar ao crescimento que Deus tem proposto para a igreja local, tá certo? Bom, aí a gente tem também pessoal da mídia, que é fundamental para divulgar a igreja, fazer os trabalhos de evangelização em rede social, tá? A mídia não é só para divulgar a igreja, mas é principalmente para evangelizar pessoas. E aí pode bolar vídeos de evangelização e tudo mais, isso é importante. Outra coisa, a gente tem aí as equipes de limpeza, às vezes o diaconato faz isso, mas às vezes tem igrejas que o diaconato serve em outra área, né? E a parte da limpeza fica especificamente para grupos de limpeza, né? Que é muito importante. Aí tem o pessoal que gosta de cozinhar, ajuda a fazer a parte da alimentação, e a gente vai ver aí o pessoal do louvor, tem a sua liderança também, a equipe é liderada por alguém, mas o grupo de louvor entre músicos e vozes vão ajudar aí também a igreja a adorar a Deus, levar a igreja à adoração durante o culto, é muito importante. E também nós temos aí a sonoplastia, que vai cuidar de todo o som da igreja, né? E é muito importante, todos depende aí do sonoplasta, né? Para que a igreja tenha o microfone funcionando direitinho, os cabos todos bem conectados, a equalização do som cada vez melhor. Às vezes a gente tem uma falhinha aqui, outra aqui, mas o pessoal vai se aprimorando. Então isso é muito importante, tá? Bom,
Pessoal, e é o seguinte, bom é servir na casa do Senhor. Tem pessoas que gostam de fazer louvor solo, também é uma bênção, cantam, né, que tem uma voz bonita, desenvolvem essa voz e vão lá e louvam. Então, isso é muito importante no meio da igreja, tá? Que a sua igreja possa incentivar pessoas a participarem desses grupos, porque eles ajudam no fortalecimento e no crescimento pessoal de cada cristão e também no crescimento como um todo. Um departamento apoiando o outro, todos trabalhando na mesma visão para o crescimento único da igreja, que é uma igreja só, não é uma igreja dividida, tá certo? Bom, pessoal, agora, a gente tem um monte de coisa. O importante é que as pessoas possam pensar assim, como eu posso ser útil? Como eu posso ser útil? Essa seria a pergunta. Em que posso ser útil? Como posso servir você? Como posso servir meu irmão? Como devo servir a Deus, né? E aí eu quero pôr um vídeo rapidinho, que eu gostei muito dessa fala desse pastor, tá? Eu queria que você refletisse sobre isso. Olha que interessante, olha que bacana. Fica de pé todos os homens da igreja, por favor. Abre o braço direito, braço esquerdo, levanta para cima, levanta para frente, levanta para trás. Você já pode ajudar no estacionamento. Às vezes a pessoa quer servir na igreja. Você está lá no estacionamento, agora está lotado de voluntários no estacionamento, pelo que eu vi. Qual que é o primeiro lugar que um visitante se encontra? No estacionamento. No estacionamento, Deus já vai usar você ali. Todo o trabalho do estacionamento, do welcome, do diaconato, nós entendemos uma só visão. Nós trabalhamos todo mundo junto para aquele momento que quando a pessoa chegar aqui, ela aceitar Jesus. É para isso que nós fizemos. Você entende a importância de um só coração? Você viu aí? Sabe, eu vejo nisso assim, como é bom, queridos, uma igreja viva, uma igreja ativa, uma igreja cativante, uma igreja militante, uma igreja atuante. É uma igreja que Deus abençoa, porque há um envolvimento, pessoal, de todo mundo. As pessoas têm prazer em servir. Só não me deixa parado, só não me deixa parado. Quero fazer alguma coisa. E as pessoas vão se movendo, ou seja para limpar chão, seja para pintar a parede, seja para arrumar alguma coisa. Enfim, as pessoas, eu peguei esse exemplo aí do vídeo, o irmão falando do estacionamento, né? Então você vê que as pessoas precisam entender, cara, eu tô trabalhando, o pouco que eu faço aqui, eu tô somando para um todo, entendeu? Outro dia eu dei um exemplo, né? Nossa igreja, ali na Batista Fraternidade, a irmã lá colocou umas samambaias, né? E nessas samambaias que ela colocou, ficou bem bonito. E aí eu falei, olha só, o que é isso, né? A pessoa colocou umas samambaias na igreja. E isso já deu um destaque ali, ficou tão bonito, um ambiente, sabe? Um ambiente, porque, veja, queridos, ambiente espiritual é a presença de Deus que traz, tá? Independente de onde você tá. Onde você tá, é a presença do Espírito Santo que faz o ambiente espiritual, beleza? Porém, irmãos, nós somos seres humanos. E quando você chega numa igreja bem cuidada, limpa, uma igreja cheirosa, você vê o que ali? Tem gente que ama essa igreja, tem gente que cuida aqui, né? Não é gostoso? Você não passa uma sensação assim, uma sensação não, uma certeza de limpeza, de um lugar bem cuidado. Pô, você fica bem ali no lugar. Aí você vê detalhes, pessoal, você vê detalhes. É uma decoração, ali no caso a samambaia que a irmã colocou, ficou bonito, ajudou, assim, assim pro ambiente, sabe? Pro ambiente humano, tá? Então a igreja, ela tem a parte espiritual, mas ela tem também a parte humana, irmãos. E a parte humana envolve trabalho, envolvimento mesmo, para cada um fazer alguma coisa, envolve calor humano, que é a comunhão, carinho, amizade, certo? Envolve parte técnica, que é desenvolver o ministério da voz, quem canta, aperfeiçoando, né? Quem prega, melhorando o seu sermão, a parte técnica, os instrumentos, quem toca e aperfeiçoando cada vez mais a música, a sonoplastia e alinhando, né? Ficando cada vez melhor, o pessoal da mídia também, e se aperfeiçoando e se profissionalizando daquilo que tá fazendo, tá? Pra quê? Pra ficar cada vez mais bonito, mais perfeito, pra gente poder servir o reino de Deus e ao mesmo tempo também na parte humana, você agregar com os seus irmãos. Mas isso aí é trabalho, é envolvimento. E que todos possam ter essa consciência para termos uma igreja viva, uma igreja ativa, uma igreja relevante, tá? Mas para isso tem que se envolver, pessoal. Senão não acontece, tá bom? Então, assim, é muito bom, né? A gente cuidar do ambiente. Então, uma samambaia fez toda a diferença no ambiente. E você pode ajudar, somar com a nossa igreja? Tem algo que você faz? Tem algo que você tem feito? E o que você tem feito, você sabe o quanto tem impactado a gente? O quanto tem abençoado a nossa vida? Nunca pense que aquilo que você faz não tem importância. Tem muita importância, tá? Aliás, eu quero dizer uma coisa. Esse versículo aqui, ó, que nós aprendemos, né, no Novo Testamento, vai dizer o seguinte, ó. Tudo que você fizer, faça para Deus, como para Deus. Tá vendo? Não para com os homens. E vai dizer aí ainda que é o Senhor que dá a recompensa, né? Então, queridos e queridas, olha o texto.
tudo que você fizer é para Deus. E acredite, está somando, está abençoando, está fazendo com que aquela igreja local seja uma igreja aconchegante, acolhedora, uma igreja relevante de fato, tá bom? E agora, o que não pode acontecer é alguém que está servindo e achar, ou está ali na igreja, né? Mesmo quem já está fazendo alguma coisa, achar que ele é melhor que alguém. Ah, sem eu isso aqui não anda. Se eu não fizer, isso aqui não vai. Se eu não pôr a mão, isso aqui não acontece. Eu faço, eu manjo, eu sei. Tome cuidado com isso. É verdade que a gente precisa também reconhecer os nossos irmãos no que eles fazem melhor. Tem pessoas que realmente já estão num grau mais avançado da gente, né? Do que a gente, em determinada função, num determinado conhecimento ou numa prática de algo. Tá? A gente precisa se aperfeiçoar. Precisamos reconhecer quem está mais adiantado que a gente. Isso não é nenhum problema, é uma questão até de humildade, tá? Agora, o que não pode acontecer é as pessoas se acharem boas demais. Eu sou boa demais para ajudar a recolher o lixo da igreja. Oh, eu sou boa demais para passar um pano no chão. Eu sou boa demais para eu cantar com esse pessoal que não tem a mesma equalização da minha voz. Esse pessoal não chega à minha altura, né? Não, eu não vou... Tem gente, uma vez eu ouvi uma história de um cara que ia pregar, e ele foi convidado para pregar, ele era um pregador de nome, né? Uma história que rola por aí, né? De um homem, um seminarista, não, um conferencista, ó. Conferencista. O nome por si só já é um negócio diferente, né? Que prega em vários encontros. E aí, o que acontece? Encontros grandes, tá? Nacionais, internacionais. E aí, quando ele foi convidado para pregar num determinado lugar, ele analisou primeiro quem era o pastor da igreja e quem seriam os pregadores do evento. Porque ele só ia em evento que tinha nomes grandes. Ele só dividia ali o púlpito com outros grandes pregadores. Se tivessem ali pregadores não conhecidos, cantores não conhecidos, ele nem ia. Então ele olhou lá e falou, olha, vai ter o pregador fulano, esse é top, hein? Vai ser uma honra dividir ali o púlpito com ele, né? Eu vou pregar de manhã, ele vai pregar à tarde, né? Quer dizer, ele olhava muito essa coisa do quem tá lá comigo, né? Coisa pequena eu não vou, né? Aí, quem é que vai cantar? Olha, essa cantora é cantora gospel conhecida, vou lá. Quer dizer, o nome dele sempre atrelado aos também do mesmo patamar que ele, né? Isso é uma historinha que rola por aí. Quando ele pegava um convite, que era numa igreja um pouco mais simples, quem ia cantar já não era aquele nome conhecido, ele nem sabia quem era. O pregador que ia pregar, ele ia pregar tarde, e o pregador antes dele ia pregar de manhã, né? Ele olhava aquele pregador que você nunca ouviu falar, tinha isso aí. Aí ele pulava, ele descartava, dizia que não ia dar para ir, e falava, não, eu tô a um outro nível. Irmãos, isso aí é um pecado da arrogância, pecado da vaidade, né? Isso aí é terrível, tá? Que isso nunca aconteça dentro de uma igreja local. Isso eu tô falando num nível hard, tô falando de gente grande. Mas tem igreja local que tem esse tipo de... Tem pessoas que têm esse sentimento. Eu tô além, minha voz tá muito mais afinada que o grupo todo. Então é o seguinte, eu canto com quem canta. Eu toco, o cara é bom lá no instrumento, ele é guitarrista, ele é fera. E o pessoal do grupo ainda tá devagar, o baterista não é muito bom, assim, tá desenvolvendo ainda, né? O tecladista tá desenvolvendo ainda, ele fala, não, eu não toco no meio de pessoal, eu toco com fera. Eu só toco com fera. Eu só toco com fera. Pois é, irmãos, toma cuidado que a gente acha que a gente é melhor em tudo e Deus vai dizer que a gente não é melhor em nada. Quando a gente se achar bom demais, temos que tomar cuidado, porque Deus vai dizer, cuidado, senão eu vou procurar alguém para pôr no teu lugar, alguém que é melhor que você. Veja só, olha aí, o rei Saul, ele passou por isso. O rei Saul, em algum momento, ele achava que ele era o bambamã, que ele era o rei de Israel. Aliás, o primeiro rei de Israel, né? Ungido pelo profeta Samuel, escolhido pelo povo, queridinho, ganhava batalhas. E aí ele começou a fazer tudo que Deus falava. Uma coisa, ele fazia outra. Né? Deus falou, mata o fulano lá, porque aquele lá tem que morrer. Aí ele ia lá e poupava a vida do homem. Entendeu? Não, vou fazer um acordo aqui e tal, Senhor, acho que vai ser melhor, querendo dizer para Deus que era melhor, né? Outra vez Deus falou assim, não vai pra guerra, o profeta, através do profeta, espera o profeta para sacrificar o Senhor antes de ir pra guerra. Ele ficou olhando o povo, o profeta demorava para chegar, o Samuel demorava para chegar, ele foi vendo o pessoal desanimar, o exército dele começar a ficar meio cansado, ansioso, ele falou, se nós não ir logo... os caras eles vão perder o ânimo da batalha. Parou de confiar em Deus, começou a confiar em si mesmo e em seus homens. Olha o pecado aí,
né? Aí foi lá e ele mesmo sacrificou o Senhor, ele mesmo fez. E Deus o rejeitou, irmãos. Deus o rejeitou. Porque muito mais do que talento, irmãos. Deus quer gente fiel. Deus quer gente que sabe esperar. Deus quer gente que sabe trabalhar na visão de Deus. Que trabalha pela unidade, não pelo individualismo. Tá bom? Gente que tem o senso do espírito coletivo, irmão. Porque igreja não é eu. Igreja somos nós. Amém? É um corpo de Cristo formado por muitos membros. Então a cooperação mútua e a participação, independente do nível que você está em determinada função, mas que você sabe partilhar com os irmãos, estar junto com eles na alegria do Espírito, é o que Deus quer para uma igreja. Aí Deus falou assim para Saul, ó, vou colocar alguém que é melhor que você, cara. Você está se achando? Você está se achando? Olha aí o versículo. Tá vendo aí? Você está se achando? Tem gente melhor, vou pôr outro. Vou tirar você, vou pôr um melhor que você no seu lugar. Então temos que tomar cuidado quando a gente se achar bom demais, ou que a gente não deveria, não, eu sou bom demais para pegar um pano de chão e passar um pano, eu sou bom demais para somar nisso, não. Cuidado, irmão, tem gente melhor que você que Deus está procurando para servir a igreja em unidade, em harmonia, em comunhão, tá bom? Que Deus tenha misericórdia de mim e de você que está assistindo esse vídeo, mas que a gente possa trabalhar para uma igreja ativa, uma igreja viva, uma igreja relevante. Pois é, uma igreja viva, uma igreja ativa, também tem confraternizações. Também tem reuniões onde a gente participa com as famílias, né? Aí tem almoço, tem a gente, por exemplo, vou pegar aqui o exemplo da Batista Fraternidade, né? Às vezes a gente tem alguns eventos, né? A nossa confraternidade de final de ano, nosso retiro IBF, né? Nós temos em julho também uma festinha, né, de tradição rural, né? A gente brinca. É uma forma de você nutrir comunhão, né? Com as famílias da igreja, pais brincando com os filhos, né? A gente ali, todo mundo reunido, né? Os irmãos. Às vezes até quem chega sozinho na igreja, tem ali, encontra na igreja uma família para estar junto, né? Para estar brincando, para estar junto. Igreja é isso também. Tem um papel social também de incluir pessoas no seu meio, né? De levar também a alegria, né? Levar também o calor humano, o aconchego, né? Isso é muito bom. Também faz parte de uma igreja local, né? A gente teve uma gincana com a turma da igreja, né? Tem as imagens aí que você vai ver agora. Olha como que é bacana a gente brincar, se reunir, né? Isso aumenta o afeto, aumenta o amor entre irmãos e irmãs, fortalece a comunhão, né? Traz alegria, e é bom, é isso que Deus quer, que os irmãos, né, estejam em união, né? E esses momentos promovem essa união, né? Quebra barreiras, né? Aproxima pessoas. E aí tem igreja que fala, não, essas coisas a gente não traz aqui, irmão. Igreja é só... Amém, eu respeito. A igreja é só oração, só pregação, só... Amém, não tem comunhão, não tem momentos de descontração, não tem reuniões apropriadas, tá? Isso não acontece no culto, que eu vou mostrar aqui, tá? Tem gente que é maldoso, vai na internet, pega corte e fala, olha como é que acontece no culto deles. Não, isso não é no culto, isso aqui é em horários fora do culto. São atividades extra-culto, tá? Que servem justamente para promover, né, a unidade, para promover a comunhão dos irmãos, também como uma família cristã, tá? Que isso fique bem claro. Agora, olha que gostoso, veja as imagens a seguir, vê se não é uma coisa maravilhosa. Mas reveza, porque é mais de uma vez. É mais de uma vez, quem não foi vai indo, entendeu? Valendo! Um pé só, hein? Se for... Ai, meu Deus! Um pé só! Ai, não vai cair, Jesus! Não segura, Jesus! Um pé só! Ó o pé! Segura, Jesus Cristo! Não deixa cair! Ô anjo da guarda! Nossa! Uma capoeira ali, ó! Meu Deus!
Só na atividade aqui hoje. Bênção pura. Essas imagens aí, algumas delas, né, aconteceu agora, no mês de julho, não estava toda a igreja, né, porque no dia que nós fizemos, muitas pessoas estavam trabalhando, tinham outros compromissos, não puderam estar, mas foi feito no domingo após o almoço, né, no culto, tivemos o culto de ceia, agora, né, em julho, e após a nossa refeição coletiva, comunitária, onde cada um leva um prato, a gente se junta, cada um leva um prato. Depois nós ficamos ali fazendo gincanas, brincando com o pessoal, com os adolescentes da igreja, jovens, os adultos também, né, participaram, e foi muito proveitoso, foi tudo muito gostoso, tá? Então, isso também é um aspecto, né, de uma igreja viva, uma igreja eficiente, uma igreja ativa, uma igreja essencial, relevante, uma igreja que tem propósito, tem objetivo de se fortalecer, primeiro em Cristo, mas a partir de Cristo, né, se fortalecer também na comunhão uns com os outros, tá bom? Isso também faz parte de uma igreja viva, de uma igreja ativa. Olha, não seja crítico demais, seja mais participativo, né? Diminua a crítica, aumente a participação, tá bom? É aquela história, eu volto a repetir, tem pessoas que criticam muito, fazem pouco, seja você daquelas que fazem, as pessoas que fazem mais do que criticam, e tenho certeza que você vai abençoar vidas e o reino de Deus só vai ganhar com isso. É uma dica aí também de uma igreja viva. E para finalizar, o senso de cooperação que eu tô falando é de trabalhar em equipe. É de você falar, meu, eu trabalho em equipe. Eu não fui chamado para ser de uma igreja para ficar sozinho, para ficar isoladão. Eu fui chamado para trabalhar em equipe, para me envolver com a galera. Vai haver divergência, vai haver algumas discordâncias, mas no fim, o senso comum da coletividade prevalecerá e Deus será glorificado. Essa é a visão que todos têm que ter. E esse senso de participação. E aí, participe de todos os trabalhos da igreja. Né? Da Batista Fraternidade, por exemplo, nós temos culto quinta à noite às 8, temos culto às 9h30 da manhã, todo domingo, e algumas vezes esporadicamente, né? Na verdade, todo terceiro sábado do mês, nós temos o tal do Encontro Unificado, que é uma bênção, uma reunião dos departamentos. Mas às vezes nós cancelamos esse Encontro Unificado para fazermos eventos especiais. Como, por exemplo, o chá de mulheres, que é uma bênção, né? Uma vez por ano acontece. O culto especial de jovens acontece uma vez por ano, com uma temática específica. Não é verdade? O aniversário da nossa igreja também acontece uma vez por ano, e é sempre nesses terceiros sábados, né, do mês, tá bom? E é uma bênção. Então, além dos cultos de quinta e domingo, né, nós temos esses trabalhos aos terceiros sábados, que é o Encontro Unificado, ou um trabalho específico. É muito importante para a nossa igreja. Então é sempre importante, por exemplo, você que é membro da IBF, sempre esteja participando. Pastor, como é que eu faço para nossa igreja estar cheia de gente? Como é que eu faço para nossa igreja estar sempre com membros? Ué, você indo. É o primeiro passo para minha igreja ter bastante membro, é o membro não faltar na igreja. Se o membro não falta da igreja, a igreja fica cheia, sempre cooperada, bem cooperada. Tá bom? Lógico, tem casos de enfermidade, que às vezes a pessoa não está bem de saúde, não vai, né, irmão? Vai descansar, até melhorar. Tem casos, por exemplo, que a pessoa está a trabalho, está no horário de trabalho, não vai dar para o culto que está trabalhando, não tem como. Né? Ou então está no curso, está estudando, né? Na semana principalmente acontece isso. Agora, não for esses casos, irmãos, né? Não for esses casos, evite o máximo se comprometer o dia de estar no culto, porque nós fazemos parte. Todas as vezes que nos encontramos, nos fortalecemos, e a sua cooperação da igreja, entenda isso, sua presença é cooperar, é cooperação, está fortalecendo a igreja, mantendo uma igreja viva, alegre, animada e unida, tá bom? Sua participação, membro, é muito importante. Não só você da IBF, mas você de outra denominação que está me assistindo, lá na sua igreja, que você possa somar, ser uma bênção, reclamar menos, fazer mais. Eu costumo dizer, né, lugar que tem muito crítico, essas pessoas, as críticas, são as que menos fazem, né, e a gente precisa de mais gente que faz, menos gente que critica. Amém, queridos? Que Deus abençoe em nome de Jesus e tenhamos todos uma igreja ativa, uma igreja participativa, uma igreja viva, relevante, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, eu vou deixar para você agora o endereço da nossa igreja, tá bom? Um convite especial para você nos conhecer. Em seguida, falarei dos livros que tem publicado e dicas de onde você pode estudar teologia. Fica até o fim que esses recados podem agregar algo para você. Deus te abençoe, até o próximo. Olá, pessoal. Você que é aqui do canal Degustação Teológica, está inscrito, quero te agradecer de estar inscrito, né, e estar conosco. E eu quero te fazer um convite muito especial, que é o convite de, primeiro, nos visitar a nossa igreja, Igreja Batista Fraternidade, ali em Caieiras. Caso você não esteja congregando, caso você esteja paradão,
né? Venha congregar conosco. E você que já tem uma igreja, está firme lá, que Deus te abençoe, continue firme lá. Mas quando quiser nos visitar, para dar uns glória a Deus conosco, né? Fica à vontade para estar conosco com a bênção de seu pastor e da sua comunidade, tá bom? Bom, mas eu quero dizer para vocês, queridos, nós estamos na Avenida Pauliceia, número 1200, ok? Aqui no bairro das Laranjeiras, Caieiras, São Paulo, cidade de Caieiras, tá? Nós ficamos na sobreloja, ou seja, na parte superior do prédio, tá bom? E ali acontecem nossos cultos todos os domingos, às 9h30 da manhã e às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Sua família, você será bem-vindo, vocês todos serão bem-vindos, tá bom? Lembrando que nós temos também outros trabalhos que você pode conhecer ao nos visitar, tá bom? Olá, eu sou o presbítero Roberto Wagner, diretor nacional do IBBC. O IBBC é o Instituto Bíblico O Brasil para Cristo, órgão oficial de teologia das igrejas do Brasil para Cristo. Você, pastor, você, obreiro, você que é líder de departamento e que tenha uma curiosidade em relação à teologia, venha saber como abrir uma extensão na vossa igreja e como capacitar os obreiros do seu ministério. Essa é uma grande oportunidade. Você também pode entrar em contato conosco pelos nossos canais de contato. O nosso curso tem uma gama muito preciosa que abordam teologia sistemática, teologia pastoral, defesa da fé, missões e também uma grande parte de história da igreja. Lá você vai poder obter informações de como abrir o curso na sua igreja. Espero vocês, hein? Glory.